Neste problema, nós temos dois planos imaginários. Eles estão a uma distância d, de forma que cargas elétricas são distribuídas entre essas duas superfícies. Mas a densidade não é uniforme, não é constante. E a proposta é, imagine uma densidade que depende de x. Se depende de x de uma forma linear. E escrevemos sigma zero vezes x. Esta é a expressão de sigma zero é uma constante, só isso. Não tem nada de especial, né? O fato é que ela depende de x a partir de uma dessas superfícies. Vamos considerar aqui o eixo x, de tal maneira que a origem do eixo x coincida com o primeiro plano. E vamos adotar essa dependência da carga elétrica desta forma, onde agora x é a coordenada de um ponto entre os dois planos. X é um eixo perpendicular, né? Perpendicular aos planos. Eu fiz aqui um desenho, né, para nos ajudar em relação à escolha das superfícies. É claro que a gente, para utilizar a lei de Gauss, a primeira coisa a ser feita é fazer alguma inferência sobre o campo elétrico. Ora, se ela é distribuída de uma forma que não depende nem de y nem de z, então o campo elétrico, nós vamos admitir o campo elétrico como sendo dependente apenas de x. Vamos escrever E é igual a E de x vezes I, né? Isto para x maior do que zero. Para x menor do que zero, nós vamos escrever E igual a E2 vezes I com um sinal menos, porque nessa região o campo elétrico tem essa orientação. Nessa região, fora isto aqui, para x maior do que zero, né, e x menor do que d. Dentro dessa região, para os pontos fora, nós vamos escrever, né, para x maior do que d, nós vamos escrever o campo elétrico como sendo igual a E1 vezes I. Portanto, fora aqui nós estamos escrevendo E1 vezes I, aqui menos E2 vezes I. E, portanto, o nosso primeiro problema é de determinar E1 e E2 para os pontos fora, para os pontos externos, né? A distribuição. Ora, agora vem uma coisa curiosa. Eu vou usar argumentos de simetria para afirmar que E1 é igual a E2 e é igual a E0, constante. É zero.
Isso aparentemente é surpreendente, porque dá a impressão de que, olhando assim superficialmente, nessa região temos menos cargas. Nessa região temos, e consequentemente o campo aqui deveria ter uma intensidade menor do que aqui, porque as cargas são distribuídas de uma maneira não uniforme. Mas pense em dividir essa região do espaço em pequenas superfícies. Para cada superfície, o campo elétrico externo não depende da distância até onde estão as cargas. Pense de um outro jeito. Considere essa distribuição de cargas olhada do infinito para distâncias muito grandes. É como se estivesse toda ela concentrada numa só superfície. Portanto, a partir desses dois argumentos, eu concluo que E1 é igual a E2 é igual a E0. Agora, nós devemos dividir o fluxo do campo elétrico, novamente, através de uma superfície fechada, em 6 superfícies, né? Eu tenho aqui a superfície 1, que é uma das superfícies importantes. Aqui eu tenho a superfície 2. Tá? Esta aqui é a superfície 3. Esta aqui de cima, a superfície 4. Esta aqui na frente é 5 e a que está lá atrás é 6. 6. Né? De forma que, agora, como o campo elétrico é perpendicular à normal dessa superfície 5, é perpendicular à normal dessa superfície 3, porque a normal da superfície 3 está para cá e o campo elétrico está assim, nessa direção e nesse sentido, consequentemente eles são ortogonais. O fluxo através da superfície 4 também é igual a zero. Portanto, o fluxo através dessa superfície fechada, de novo, estou utilizando uma caixa, né? Ela é igual ao fluxo através da superfícies 1 e 2. E 2, é superfície S2. Ora, nós já sabemos calcular, né? E escalar ds, no caso da superfície 1, é igual a E1, que é igual a E, portanto, E vezes a área. Esse outro aqui vai me dar também mais E vezes a área. E, consequentemente, eu obtenho que o fluxo do campo elétrico através da superfície fechada é igual a 2 vezes E. Estamos chamando esse E aqui de E0, portanto, E0, para designar o campo fora, externo, né? 2 vezes E0 vezes A é o fluxo. Isto é igual à carga, isso aqui é igual à carga total no interior, ou seja, entre as duas superfícies, né? E essa carga total, Q, dividido por epsilon zero, e essa carga total é igual à integral de sigma zero com x indo de 0 até d, vezes x, então x' dx', e isto aqui é igual a sigma zero vezes x' dx' é igual a x' ao quadrado dividido por 2. Então, d ao quadrado dividido por 2, né? Isto aqui é apenas a carga ao longo de x, mas
eu tenho que multiplicar ainda pela área da superfície. Então, pela área da superfície. A carga é igual a área da superfície e, finalmente, eu somo as cargas, né, para os diferentes valores de x. E é isso que eu fiz aqui. Então, vezes A. Vezes A. A conclusão é que 2 vezes E0 vezes A é igual, eu tenho que dividir a carga por ε0, divido aqui também. Portanto, é igual a vezes D ao quadrado sobre 2 vezes ε0, e agora eu tenho aqui também σ0. Ora, A aqui se cancela, e eu obtenho, portanto, o valor de E. Agora, esse E é o que eu estou chamando de E0, portanto, E0 é igual a σ0 vezes D ao quadrado, dividido por 4ε0. Aqui tenho, então, a expressão para o campo elétrico para os pontos fora das duas superfícies, tanto para cá quanto para lá. É claro que o campo elétrico tem orientações diferentes, né? Muito bem. Agora, vou utilizar uma superfície um pouco diferente, só é que essa caixa tem uma das suas faces dentro, no interior da distribuição de carga. E numa posição que vamos designar por x. Muito bem. Agora, eu tenho, na realidade, que levar em conta, ainda continua sendo válido, esta afirmação aqui. Ou seja, o fluxo do campo elétrico continua sendo igual a esta expressão aqui. Eu só movi esta superfície para ficar dentro da caixa. Só uma superfície eu movi. Ora, já sabemos que a integral de E escalar ds pela superfície S1 é igual ao que já determinamos antes, é igual a E0 vezes A. Agora vamos calcular o fluxo do campo elétrico nesta outra superfície. Ora, o fluxo do campo elétrico nessa outra superfície, estamos chamando de S2, ainda chamando de S2, né, de E escalar ds, é igual a E de x agora. É igual a E de x vezes a área. Ou seja, o fluxo do campo elétrico é igual a E0 mais E de x vezes A. Calculei o fluxo do campo elétrico, né? Muito bem. Agora eu preciso determinar a carga
no interior deste novo volume, porque tem uma nova superfície e tem um novo volume. Ora, a carga agora é igual. Em primeiro lugar, eu tenho a área da superfície vezes a integral de 0 até x, porque este lado é tal que este plano é caracterizado por um certo valor da coordenada x, que é arbitrária. Portanto, 0 até x de sigma 0 vezes x' de x', porquanto essa aqui é a expressão para a densidade volumétrica. Ora, isto me leva à expressão que é igual a área vezes sigma 0 vezes x ao quadrado sobre 2. Portanto, nós podemos escrever a seguinte expressão: E de x mais E0 é igual a se cancela com A. É igual a sigma 0 vezes x ao quadrado dividido por 2, e agora eu tenho aqui ε0. A conclusão é que E de x é igual a sigma 0 vezes x ao quadrado dividido por 2, ε0 menos E0. Menos E0. Ora, nós já havíamos calculado E0, né? Portanto, E de x é igual a sigma 0 sobre 2 ε0, e agora aqui eu tenho x2 menos d2 dividido por 2, já que eu tenho aqui 4 ε0 dividido por 2. Ou seja, o campo elétrico cresce com x ao quadrado. Isso aqui é interessante, né? Se eu fizer x igual a 0, eu vou obter o campo elétrico com um valor negativo, indicando que o campo elétrico está nessa direção aqui. Para a outra situação, ele vai diminuindo. Para x igual a d, veja que para x igual a d, nós vamos encontrar, né, que isto aqui é igual a d ao quadrado menos d ao quadrado sobre 2. Portanto, para x igual a d, o E de d é igual a sigma 0 vezes d ao quadrado dividido por 4 vezes ε0. Isso aqui é exatamente o E0. Então, nós temos aqui uma situação bastante interessante, porque
eu posso obter o campo elétrico para pontos no interior, entre os dois planos, e podemos verificar que o campo elétrico nas duas interfaces, esse campo elétrico é dado por menos E0, indicando que nessa interface ele está para cá, e nesta outra interface o campo elétrico está para cá e ele é igual ao E0. De qualquer maneira, no interior, o campo elétrico depende de X, depende do ponto entre as duas superfícies.